Blingcast, o podcast do Bling, o sistema de gestão que descomplica o dia a dia da sua empresa. Olá pessoal, tudo bom? Sou o Guilherme, estamos aqui com o Blingcast número 2, o podcast do Bling, o sistema de gestão que ajuda a descomplicar a gestão do seu negócio. Hoje com um convidado muito especial que é o Gilberto Lemes, parceiro do Bling aqui da Ecodata. O Gilberto já tem mais de 10 anos de experiência no e-commerce e trabalha com marketplace desde quando eles surgiram aqui no Brasil, mais ou menos em 2014, isso, né, Gilberto? 2014, final de 2013, começo de 2014 vieram os marketplaces. Isso aí, então o Gilberto tem um amplo conhecimento aí sobre o mercado de e-commerce, presta consultoria, implantação, enfim, diversos serviços aí para ajudar o pessoal que trabalha no e-commerce a vender mais. E Gilberto, quero te agradecer pelo tempo aí, por aceitar nosso convite em participar desse podcast e muito obrigado por estar aqui visitando o Bling e também por compartilhar um pouco do seu conhecimento com a nossa audiência aí. O prazer é todo meu, Guilherme. A gente trabalha muito próximos aí do Bling, somos parceiros aí de vários anos, né? E é um prazer enorme visitá-los aqui em Bento Gonçalves e conhecer a estrutura de vocês e fortalecer ainda mais a nossa parceria. Então vamos procurar abordar aqui alguns assuntos para as pessoas que já estão no e-commerce ou que estão ingressando no e-commerce a fim de procurar facilitar a vida aí de todo mundo. Exatamente. E tu comentou que tu trabalha no marketplace desde que eles surgiram aqui no Brasil. Conta um pouco mais como é que tu enxergou o surgimento deles aqui no país e como que está hoje. Ok. Então, o marketplace já está muito consolidado nos Estados Unidos, né, já há muitos anos, e chegou aqui no Brasil final de 2013, começo de 2014, né? Na época eu tinha um e-commerce também e já trabalhava com o Bling, e aí nós ingressamos primeiramente na Cenova, que na época era só o Extra, né? Na sequência, durante 2014, a B2W já virou marketplace, e aí já começou com as bandeiras deles, Americana, Submarino e Shoptime. Mercado Livre se consolidou com o marketplace também, e aí de lá para cá vieram surgindo a cada ano, a cada tempo, novos marketplaces, né? Alguns marketplaces mais amplos, né? Outros mais de nicho, como a Netshoes, Madeira, etc. Né? Então, o conceito de marketplace nos últimos anos ele só vem crescendo no Brasil e a tendência é ir se fortalecendo cada vez mais. Sem dúvida, a gente percebe também até a participação do marketplace no faturamento geral do e-commerce, né? Cada ano que passa vem tendo uma participação maior e o número de sellers também é cada vez maior também. E aí eu queria te perguntar nisso, né? Como que um marketplace ele pode dar visibilidade para uma pequena loja virtual, para aquele cara que está começando no e-commerce e que vê no marketplace uma alternativa para vender mais? Como que tu entende que ele pode dar visibilidade para esse mercado aí? Assim, o marketplace ele é uma grande vitrine, né? A gente costuma falar que é um shopping virtual, tá? Onde ele concentra vários lojistas que estão em busca de visibilidade, tá? É exatamente o mesmo conceito aí do shopping center físico, né? De uma loja física, tá? Qual que é a grande facilidade para o lojista, tá? O marketplace ele exige um investimento bem menor, onde o lojista ele consegue colocar os seus produtos lá sem que ele tenha a obrigatoriedade de fazer investimento em marketing, tá? Porque todo o investimento em marketing é feito pelos marketplaces, tá? Eles são responsáveis por trazer todo o fluxo para os seus sites, né? Então isso daí ele facilita muito a vida do lojista. Ele evita que o lojista tenha que fazer investimento em fluxo de tráfego, né? Em tráfego para sua loja, tá certo? E ele também ajuda muitas vezes o lojista a atingir mercados que muitas vezes não conseguiria, né? Se ele fosse tentar trabalhar por conta própria, né? Sim, exatamente. Imagina o seguinte, que antes do marketplace chegar no Brasil, o lojista ele tinha que fazer investimentos altíssimos para poder vender. Então ele tinha que ter o site dele, adquirir um layout que tenha uma boa usabilidade para o seu cliente,
ele tinha que fazer altos investimentos em Google Ads e outras ferramentas para ele trazer fluxo para o site dele, e todo esse investimento ele paga na frente sem a garantia de que o site vai fazer a conversão de venda, ok? Agora, qual que é a grande vantagem do Marketplace? Todo esse investimento em fluxo fica por conta do Marketplace, tá? No caso a B2W ou Mercado Livre, que já são grandes marcas consolidadas no e-commerce do Brasil e já trazem aí uma quantidade gigantesca de visitas, né? Então essa é a grande vantagem do lojista não ter a obrigatoriedade de fazer investimento em marketing. Já tem um tráfego consolidado, né? Exatamente. E aí, pegando esse gancho também, uma outra dúvida que a gente vê muito aqui, a gente até recebe aqui no Bling, ou que a gente vê em eventos também, sobre vender em marketplace. É necessário o lojista ter um e-commerce para vender no marketplace? Ou ele pode vender direto? Que é uma dúvida recorrente aí que a gente recebe. Sim, claro. Acho que para o e-commerce em geral, para quem está começando também é uma grande questão, né? Exatamente. Olha, hoje quem quiser vender em marketplaces não é necessário que tenha e-commerce, tá? Ele não precisa ter uma loja virtual própria. Basta ele ter uma empresa, ele pode começar até como uma MEI, lembrando que o MEI tem uma limitação de faturamento baixa, tá? Então a gente costuma falar que ter uma MEI hoje é uma porta de entrada para o e-commerce, tá? Para logo ele já subir um degrau e se tornar uma microempresa aí no Simples Nacional. Mas voltando aí na sua colocação, não é necessário que tenha um e-commerce, tá? Hoje basta ele ter uma empresa, MEI ou Simples Nacional, ME, para que ele possa formalizar o contrato com os marketplaces e colocar os seus produtos à venda. Dentro dessa estrutura, tá? O que a gente enxerga? Que ele pode ter todos os seus produtos cadastrados no ERP, que normalmente a gente indica o Bling, tá? Que é o nosso parceiro, e a partir do Bling, os produtos eles podem ser integrados diretamente nos marketplaces, Mercado Livre, B2W, Via Varejo, em todos os principais marketplaces do Brasil, sem necessidade de ter uma loja virtual. Então aí já é um facilitador também para quem está começando, né? Não tem a necessidade de ter um investimento inicial e montar o e-commerce, exatamente, né? Exatamente. Então hoje isso evita que o lojista tenha que ter uma loja virtual e fazer investimento em layout. Apesar que também hoje esse caminho é um caminho fácil, tá? A gente inclusive até recomenda que tenha um e-commerce, porque hoje você pode ter uma loja virtual com um investimento bastante baixo, tá? Existem plataformas aí que disponibilizam temas gratuitos ou temas já prontos, onde o lojista pode adquirir esse tema e customizar ali com a sua identidade de cores, de acordo com o seu logotipo, tudo, e publicar para ter um site. Qual que é a importância dele ter um site já pronto, uma loja virtual? Mesmo que ele não faça investimento em marketing, é bacana que o lojista tenha um site, porque ao longo do tempo, o cliente do marketplace ele vai pesquisar o nome dele na internet, no Google, para saber quem é essa loja e visitar a loja dele, o que aumenta a possibilidade desse cliente migrar para o seu site e passar a ser um cliente seu, diretamente seu, sem passar pelo marketplace. Então a gente enxerga isso como um caminho para ele também, ao longo do tempo, médio e longo prazo, consolidar uma carteira de clientes aí diretamente no seu site, sem ter que fazer um investimento pesado em Google Ads ou outras ferramentas aí para trazer fluxo para o site. E ele começar um relacionamento com o cliente, né, para que ele consiga também fazer vendas recorrentes. Exato. Aproveitar esse tráfego que o Marketplace oferece, utilizar isso para ele construir um relacionamento com essa base de clientes para fazer novas vendas ou até estimular indicações, né, para daquele cliente que indique outros clientes, né, para a loja dele. Exatamente. Então esse justamente é o caminho que a gente costuma indicar para os nossos clientes, tá? Os clientes que a gente tem a gestão de venda, que a gente ajuda a vender mais nos marketplaces, a gente recomenda o seguinte, a seguinte estrutura: adquire uma plataforma para montar o seu site, é um investimento baixo. Hoje, com aproximadamente R$100 por mês, você consegue entrar numa plataforma, ter o seu próprio site com a sua identidade de cores, com a sua identidade visual. Integramos essa plataforma com o ERP Bling.
aí você já tem essa operação automatizada, ok? E aí depois disso integra o Bling com os marketplaces. A partir daí o foco do trabalho é nos marketplaces. Vamos fazer com que os seus produtos sejam vendidos nos marketplaces e com o decorrer do tempo o cliente vá conhecendo a sua loja virtual. Paralelamente a isso, é interessante também que o lojista vá trabalhando nas redes sociais. Hoje, principalmente o Instagram, ele pode ir criando uma base de relacionamento com os seus futuros clientes ou com seus clientes, tá? Onde ele vai tendo um engajamento que esses clientes podem migrar e fazer compras nos sites. Tá? Toda essa estrutura montada faz com que a operação esteja toda automatizada e se os pedidos, quando os pedidos entrarem em cada marketplace, na sua própria loja virtual, eles venham todos para o Bling, onde ele vai tratar os pedidos, emitir as notas fiscais e ter a operação toda automatizada. E aí onde o ERP consegue ajudar nessa integração, né? De justamente automatizar esses processos, de importar pedidos, emissão de notas, controlar estoque. Exatamente. A gente vê muito, Guilherme, tem muitas empresas que vêm consultar a gente percebe o seguinte, principalmente empresas que começam vendendo no Mercado Livre, né? A gente vê que o Mercado Livre é uma porta de entrada para o e-commerce, tá? Então as pessoas começam a vender informalmente no Mercado Livre, a hora que atinge um determinado patamar de venda, eles acabam formalizando, abrindo uma empresa e continuam vendendo no Mercado Livre sem ter uma automação ou uma automatização dessa operação, emitindo nota fiscal de forma manual, despendendo um tempo gigantesco para tratar esses pedidos, tá? E aí a gente sempre recomenda, integra o Mercado Livre com o Bling, porque qual a importância de ter o Bling, tá? O Bling, ele vai automatizar toda a operação, tá? Vai ter um ganho de tempo gigantesco aí no dia a dia do lojista. No Bling você pode cadastrar todos os seus produtos, controlar todos os seus estoques, emitir as notas fiscais, dar entrada nas notas fiscais de mercadoria, de recebimento de mercadoria, como eu disse, emitir as novas notas e despachar toda a mercadoria, imprimir etiqueta, tudo pelo Bling. O Bling é um facilitador da vida do lojista. E a partir do Bling, começa a fazer a integração com os outros marketplaces também. Para quem começou só no Mercado Livre, daí já vai propagando para os outros marketplaces. E é esse um outro ponto que eu queria comentar também, que eu percebo muito, tanto como eu falei, em feiras, em eventos que a gente participa e mesmo conversando com clientes nossos, que a maioria das pessoas que trabalham no e-commerce e vende marketplace, ela vende em mais de um canal, vende em vários canais. Quais as vantagens e desvantagens que tu entende dessa operação de vender em vários marketplaces ao mesmo tempo? Se é que tem alguma desvantagem, né? Não, ele traz vantagens sim, Guilherme. Imagina o seguinte, tá? Cada marketplace tem o seu próprio público, tá? Uhum. Então a B2W, vamos falar de B2W, por exemplo, tem Americana, Shoptime e Submarino. Mesmo a B2W sendo dona dessas três bandeiras, desses três sites, cada um deles tem um público diferente. Então tem aquele público que se identifica com o Submarino, o outro público que se identifica com Americanas, o outro com o Shoptime, tá? O Mercado Livre tem o seu próprio público também. Evidentemente, todos têm uma parcela desse público que acaba navegando em todos eles, tanto no Americanas como no Mercado Livre e assim por diante, tá? Via Varejo, que é proprietária dos sites Extra, Casa Bahia e Ponto Frio, também cada um desses três tem o seu próprio público, ok? Então, qual que é a importância disso? O lojista, quando coloca o produto em todos os marketplaces ou nos principais marketplaces, ele consegue atingir públicos diferentes. Com isso, evidentemente, ele tem uma possibilidade maior de vender os seus produtos e de aumentar o faturamento. Então, é importante sim, Guilherme, que ele esteja nos principais marketplaces e atinja públicos diferentes. Legal. E tem alguma dica, alguma orientação que tu dá para o cara que está começando para ele escolher marketplaces? Porque, de fato, tem vários marketplaces que atingem vários tipos de público. Talvez o desafio que seja para o lojista é ele identificar qual que tem mais a ver com o público que ele atende, né? Sim, sem dúvida.
É muito importante o lojista ele identificar qual é o consumidor, quem é o consumidor dele, né? Então, vamos dar um exemplo. Hoje já existem vários marketplaces que são os marketplaces que a gente chama de nicho, tá? Netshoes, por exemplo, produtos esportivos, bikes, praticantes de esportes e tudo mais, tênis, é um marketplace de nicho onde o lojista que trabalha com esse tipo de produto deve colocar os seus produtos, tá? No ramo têxtil nós temos outros marketplaces, né? Nós temos aí a Dafit, a Zattini, que é do mesmo grupo da Netshoes, onde ele deve colocar também os seus produtos. Por que colocar nesse marketplace de nicho? Porque esse marketplace já tem uma base consolidada de consumidores que estão buscando aquele tipo de produto, tá? A Netshoes já tem uma base de consumidores de produtos esportivos, a Zattini e a Dafit já tem uma base de clientes que estão procurando produtos do ramo têxtil, né? Confecções, camisetas, blusas, roupas infantis e etc, né? Então, o fato do lojista ter o produto aí nesses marketplaces vai facilitar muito a venda desse produto. Não significa que não seja interessante ter nos outros também. Mercado Livre, B2W, Via Varejo também tem uma parcela de consumidores que compram esses produtos. Não é como de nicho, mas também tem. É importante. Sim. De fato, eu tenho percebido bastante que esses marketplaces de nicho eles têm crescido cada vez mais, né? Justamente por ele pegar um público, talvez não é um público tão grande quanto esses marketplaces mais de massa, como Americanas, Submarino, etc. Mas ele pega um público bem fiel, né? Um público que está, de fato, muito propenso a comprar aquele tipo de produto. Então é legal que o seller ele fique atento a esses movimentos também desses marketplaces de nicho e não se atente só ao alcance que aquele canal tem, né? Exatamente, exatamente. É o que a gente chama de público qualificado, tá? Então o que acontece? O consumidor que entra, por exemplo, numa Dafit ou que entra na Netshoes, ele já está procurando um produto específico, né? Ele não entra, por exemplo, na Dafit para procurar celular, ok? Então ele já está entrando ali porque ele está buscando um produto ligado a têxtil, confecção, ele está procurando roupa, ou uma camiseta para si próprio, ou para presentear alguém, etc. Mas é um público qualificado, tá? Quando você vai para um marketplace como o Mercado Livre, por exemplo, ou a própria B2W, lá eles têm um público muito amplo, muito amplo. Então é mais difícil de aparecer o seu produto, tá? Ele tem que ser mais segmentado, ele tem que estar já cadastrado nas categorias corretas, tudo para poder segmentar mais o seu público, né? Então é bem importante isso. Exato, não olhar só o alcance, mas também a qualificação do público. Né? Voltando um pouquinho, Guilherme, na colocação que você fez claro. ali a respeito de quem está começando no marketplace, tá? Além de identificar qual marketplace ele deve colocar os seus produtos, é muito importante também que o lojista faça um planejamento de como ele vai lançar o e-commerce dele, né? Que ele coloque os seus objetivos ali e de que forma ele vai executar esses planos, tá? Então hoje a gente coloca que no marketplace também existe uma concorrência muito grande. Assim como ele vai colocar o seu produto lá, existem outros concorrentes que já colocam os seus produtos. Então o segredo do sucesso para o lojista é, além dele procurar em qual marketplace ele vai colocar o seu produto, é importante que ele faça uma pesquisa dos concorrentes, tá? Em que sentido? Procurar ali, já fazer uma pesquisa prévia dos produtos que ele vende para saber quem está vendendo lá, por quanto ele vende aquele produto, fazer uma comparação de preço para ver se o preço dele está compatível, se ele tem um preço competitivo, para que ele possa colocar os produtos nos marketplaces e ter sucesso em venda, ok? Hoje não é
só o preço que determina o sucesso da venda. Existem outros fatores que determinam o sucesso da venda, tá? Que é a performance de atendimento, tá? Abertura de chamados, quantidade de cancelamento de pedidos, taxa de reclamações, pontualidade na entrega, etc, tá? Tudo isso tem que fazer parte do planejamento, tá? Importante que o lojista procure trabalhar o máximo possível de produtos em estoque e que esses produtos tenham preços competitivos para que ele possa obter sucesso nas vendas, pois não basta simplesmente colocar o produto à venda lá se ele não tiver ali uma equação que feche preço, pontualidade, taxa de abertura e etc. E a questão logística também, cada vez mais, ela tem sido um fator de competição no e-commerce, né? Porque os preços, aqui falando um pouco de minha experiência como consumidor, os preços geralmente não tem tanta diferença de um vendedor para o outro, né? Mas o que impacta muito na decisão de compra hoje em dia, do que eu percebo, e tem pesquisas que indicam, são o prazo de entrega e o preço do frete. Em relação a isso, Gilberto, que dicas ou que orientações ou sugestões tu pode dar para o seller ser mais competitivo em logística também? É um outro fator determinante na decisão de compra. Legal, pergunta muito importante, muito pertinente. O frete é uma questão muito delicada para o e-commerce aqui no Brasil. Por quê? Porque, como todos sabem, o Brasil é um país de tamanho aí continental, tá? De dimensões continentais, é muito grande. O correio, ele não tem um serviço 100% efetivo, tá? Em algumas regiões o correio tem muito problema de entrega, tá? E acontece também a própria questão do frete, porque no Brasil a maioria do transporte é feito por via terrestre, né, rodoviário, e aí nós temos várias questões aí como preço de combustíveis e tudo mais que acaba encarecendo muito o frete, tá? Então, diante de tudo isso, o que eu costumo dizer? Os próprios marketplaces hoje, eles têm contrato com os correios, onde eles têm uma quantidade de postagens gigantesca, tá? Então eles têm um contrato bastante agressivo na questão de preço, tá? Então o que a gente recomenda é que o lojista procure sempre aderir aos serviços de logística que os marketplaces oferecem, tá? No caso do Mercado Livre, utilize o Mercado Envios. No caso da B2W, utilize a B2W Entregas ou a B2W Direct, que é a empresa de logística da B2W. No caso do Magazine Luiza, utilize o Magalu Entregas. Por quê? Porque utilizando os contratos dos marketplaces, o lojista ele vai poder oferecer um valor de frete mais agressivo, um valor de frete mais atraente para o consumidor, porque hoje é muito importante que seja oferecido um valor de frete mais barato, tá? O frete é determinante na decisão de compra do cliente, tá certo? Uma outra questão é o prazo de entrega, tá? Que também é um assunto ligado à logística. O prazo de entrega é muito importante que se faça as configurações ali de envio imediato do produto, tá? No prazo de até 24 horas despachar o produto para que você possa oferecer para o cliente um prazo de entrega mais rápido, tá? O cliente de e-commerce é um cliente muito ansioso, tá? Ele quer comprar o pedido e quer receber o produto o mais depressa possível, né? Então é muito importante que o lojista tenha essa agilidade no despacho do pedido para que o cliente ele receba o produto logo, fique satisfeito e comece a criar um ciclo aí de boa performance nos marketplaces, tá? Tudo isso vai determinar o sucesso da venda do lojista. Exato, que ele consiga transmitir essa segurança, né, para o cliente, como tu falou, despachar o pedido rápido, enviar a nota fiscal de forma rápida, porque a pessoa que compra no e-commerce, ela não tem contato físico com o produto. Então ela efetivou a compra e fica no aguardo. Exatamente. Então quanto mais o seller conseguir transmitir de segurança para o consumidor, melhor vai ser a experiência de compra dele e maiores são as chances dele voltar a comprar também. Sem dúvida alguma, isso daí vai criar um ciclo positivo, tá? Como eu disse, o cliente do e-commerce é um cliente ansioso, então ele quer comprar e receber logo. Então é muito importante que faça o envio do produto o mais depressa possível para que o cliente receba antes da data prevista,
porque aí ele vai fazer uma qualificação positiva, ele vai fazer um comentário positivo, e isso no futuro você vai criando uma bola de neve de comentários positivos, e isso vai impulsionar outros clientes que vão ler esses comentários a fazer a compra também, adquirir a confiança na sua loja e comprar os seus produtos. Exato, e para fechar aqui essa conversa, Gilberto, a gente falou bastante sobre aquele seller que está começando a vender em marketplace, né? Dicas para como ele começar bem, o que ele precisa fazer para ter uma boa performance. Mas aquele seller que já está há um tempo, que dica que tu pode dar para ele ou vender mais e também para ele ficar atento a esses movimentos de concorrência, porque o marketplace, como tu falou, ele é um shopping virtual, onde cada vez mais tem mais sellers, cada vez mais a concorrência é maior, e para aquele vendedor que já está há mais tempo vendendo, o que ele pode fazer para vender mais e também para se preparar em relação à entrada desses novos concorrentes, né? Sim, eu vejo o seguinte, para quem já está lá, mas é a mesma dica, a dica que eu vou dar agora, ele serve para quem já vende ou para quem está entrando agora no e-commerce, tá? É muito importante que o lojista, enxergue com os olhos do cliente, tá? O cliente, quando ele vai comprar, ou o lojista se colocando no lugar dele, o que ele quer enxergar? Ele quer enxergar uma riqueza de informações e ele quer enxergar também o produto da melhor forma possível. Vamos lembrar que o cliente ele não está com o produto ali na frente, ele está visualizando uma foto. Então é importante que o lojista ele capriche muito na qualidade das fotos, tá? Que ele tenha as fotos, uma quantidade de fotos e uma qualidade de fotos que seja possível o cliente utilizar o zoom para enxergar os detalhes dos produtos, tá? Então todos os marketplaces colocam ali quais são as configurações mínimas de fotos, tá? 1000 por 1000 até 350 KB de tamanho, fundo branco, para que o zoom funcione bem. Uma outra questão é a questão do título dos produtos, tá? Que tenha um título com características do produto, né? Então sempre coloque ali uma característica principal do produto e mais algumas informações adicionais a respeito do produto, como a marca, por exemplo, para que o cliente ele já consiga visualizar aquilo que ele deseja, né? E outra coisa, caprichar na descrição do produto, tá? Descrição do produto é fundamental. Imagine-se de novo no lugar do cliente. Quando você estiver vendo a descrição do produto, o que você gostaria de enxergar ali? Riqueza de detalhes, tá? O máximo de informações a respeito do produto para que o cliente ele sinta segurança de que ele está comprando o produto que ele deseja mesmo, tá? E aí, diante disso, fazer a pesquisa de concorrência, pesquisa de preço, ver se seu preço está competitivo, pontualidade na entrega, pontualidade no envio dos produtos, na expedição dos produtos, para que você tenha sucesso nas vendas. É isso aí, boas dicas, hein? Bom, pessoal, esse aqui foi o episódio 2 do Blingcast, o podcast do Bling. Gilberto, quero agradecer aqui pelo tempo, né, por compartilhar teus conhecimentos aí com o pessoal. Foi bem legal, várias dicas práticas que acho que o pessoal já consegue sair aplicando aqui, né? Então, dá para vender mais, dá para ter sucesso no marketplace, só demanda um certo trabalho, mas não tem muito mistério também. Exatamente, Guilherme. Aqui na Ecodata a gente costuma passar para o cliente esses pontos básicos, tá? Planejamento, automação de toda a operação, então integra o Bling com os marketplaces, já começa a trabalhar integrado, porque isso vai dar um ganho de tempo muito grande lá na frente, tá? Porque enquanto ele está com 2, 3, 5 pedidos por dia, ok, ele pode ir trabalhando manualmente. De uma hora para outra, o e-commerce dele pega na veia, começa a fazer 50 pedidos, 70 pedidos, 100 pedidos por mês, e nisso daí o Bling vai ajudar muito na automação da operação, tanto das integrações quanto da emissão da nota fiscal, das notas fiscais, do controle de estoque e tudo mais, tá? Então aqui na Ecodata a gente já recomenda que o cliente comece 100% integrado e automatizado para facilitar o dia a dia. Boa, é isso aí. Então, pessoal, mais uma vez, obrigado, Gilberto, pelo tempo, pelas informações. E obrigado a você que está acompanhando esse podcast do Bling. E fiquem ligados, até a próxima aí. Um abraço. Blingcast.
o podcast do Bling, o sistema de gestão que descomplica o dia a dia da sua empresa.